Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Pela hipótese de Avogadro, volumes iguais de gases quaisquer na mesma pressão e temperatura contêm o mesmo número de moléculas. Ótimo, essa é a hipótese de Avogadro. A gente estudou isso em gases. Um balão A contém 7 gramas de monóxido de carbono, CO, a uma dada temperatura e pressão. Um balão B com volume igual ao de A contém 16 gramas de um gás X, que eu não sei qual é, na mesma pressão e temperatura. Então, temos, na mesma pressão e temperatura, teremos a mesma quantidade de número de moléculas do que tem o nosso balão A aqui, que tem monóxido de carbono. Só que a massa são diferentes. Aí o gás X pode ser, eu tenho todos os dados molares aqui. Tanto do hidrogênio, carbono, oxigênio e enxofre. Mas antes de qualquer coisa, pessoal, primeiramente, quando ele está falando exatamente isso daqui, vamos pegar e grifar essas coisas. Ó, mesmo número de moléculas, a gente tem que ficar esperto. Muitas vezes a gente pode falar que é número de mols também, dependendo do contexto. Número de mols. A gente tem que ficar bem ligeiro nisso. Ou a quantidade de moléculas que a gente tem. Mas então, lembrando, a gente pode adotar que, lembra que a hipótese de Avogadro é 1 mol é a mesma coisa que 6,0,2 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Nesse caso, ele está falando de moléculas. Tá, pessoal? Então, nós temos exatamente isso daqui, independente da massa. Tá. Vamos primeiro calcular aqui o balão A para a gente descobrir a quantidade de mols. Eu sei que no meu balão A aqui, eu tenho 7 gramas de monóxido de carbono. Então, vamos isolar aqui, ó. Monóxido de carbono, pessoal, eu tenho um carbono e um oxigênio. Então, vou pegar aqui, ó. Um carbono, ele pesa 12 gramas. Então, eu tenho um total de 12 gramas. Um oxigênio, eu tenho quanto? Eu também tenho um e cada um pesa 16 gramas, como está fornecido ali nos dados. Então, eu tenho um total de 16 gramas. Somando os dois, pessoal, eu vou ter exatamente 28 gramas. Então, no meu monóxido de carbono, eu tenho 28 gramas por mol. Ótimo. Agora, eu faço o quê? 1 mol desse meu CO2... eu não vou ter 28 gramas, lembrando que eu só estou calculando aqui monóxido de carbono. Quantos mols eu vou ter? X em 7 gramas que ele está fornecendo aqui. Faço minha regrinha de 3 básica. 28 multiplica X, que é igual. 1 vezes 7 é igual a 7. 28 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 7 dividido por 28. 7 dividido por 28 vai dar quanto, pessoal? Pega a calculadora. Vai me dar 0,25 mol de CO2, vou falar CO2, CO, monóxido de carbono. Só que essa não é a minha resposta final. Eu descobri a minha quantidade em mols do meu monóxido de carbono. E a própria hipótese de Avogadro não está falando que volumes iguais de quaisquer gases, ou gases quaisquer, na mesma pressão e temperatura, contém o mesmo número de moléculas, ou seja, a mesma quantidade em mols. Vamos até fazer aqui de roxo, para mudar um pouquinho. Eu não sei, vamos falar aqui do nosso gás X. Eu não sei a massa molar dele. Mas ele fala quanto aqui? Ele não fala exatamente, pessoal, que eu tenho 16 gramas no meu gás X? Então, o que eu posso dizer? Eu vou fazer essa regra de 3 invertida, prestando atenção. Eu não descobri que eu tenho 0,25 mol de monóxido de carbono, CO? Então, esses 16 gramas, pessoal, equivale a quanto? Equivale a 0,25 mol. Um mol, eu vou ter quanto de massa? Eu vou ter, vou colocar Y aqui, ó.
Minha regra é de 3. Entenderam por que eu coloquei 0,25 mol, que equivale a 16? Porque a hipótese de Avogadro fala isso. Se eu tenho 0,25 mol de CO na mesma pressão, mesmo volume, mesma temperatura, eu também tenho 0,25 mol de X. E essa quantidade de mol equivale a 16 gramas. Tá certo? Então vamos lá. Eu tenho 0,25 Y, que vou ter, que é igual 1 vezes 16 igual a 16. 0,25 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 0,25, 16 dividido por 0,25. Lembrando, vai me dar um número maior pela regra de matemática. Pegando a calculadora, 16 dividido por 0,25 vai dar exatamente 64 gramas por mol. Aqui, né? Eu posso considerar. Então, eu sei que o meu gás X tem 64 gramas por mol. Ótimo, descobri a minha quantidade em mols. Agora, pessoal, eu vou fazer o cálculo. Vou até separar aqui, né? Eu tenho que descobrir de cada gás. Então, vamos fazer lá do CO2, ó. CO2, pessoal, vamos lá. O carbono, eu tenho 1, cada um pesa 12. Vou ter um total de 12 gramas. Oxigênio, eu tenho 2, cada um pesa 16. Então, eu tenho um total de 32 gramas. Tá pequenininho para caber espaço, tá, pessoal? 12 mais 32 vai me dar 44 gramas. Então, não pode ser. Não é o CO2. Vamos calcular aqui o outro. Vamos mudar de cor para ficar bem mais diferente. Vou fazer aqui de vermelho. O2. O2, pessoal, vamos descobrir quanto que vale. Eu tenho 2 oxigênios e cada um pesa 16 gramas. Então, eu tenho um total de 32 gramas. Então, 32 gramas por mol. Na realidade, aqui o O2 é a metade do gás que a gente descobriu. Vamos fazer de verde. CH4. Apesar de que se a gente tem um olhar um pouquinho mais a fundo, um pouquinho mais crítico, a gente consegue enxergar as massas molares de cada um. Mas se não tem, vamos fazer cálculo por cálculo. Carbono. Eu tenho 1, cada um pesa 12. Então eu tenho um total de 12 gramas. Hidrogênio. Eu tenho 4, cada um pesa 1 grama. Então, eu tenho um total de 4 gramas. 12 mais 4, 16 gramas. Então, 16 gramas por mol. Não é o meu CH4. Vamos agora vamos fazer um azul mais claro aqui. SO2. Quanto que eu tenho? Enxofre, pessoal, eu tenho 1, cada um pesa 32, eu tenho um total de 32 gramas, só de enxofre. Oxigênio, eu tenho 2, cada um pesa 32 gramas, 32, desculpa, pessoal, já fui direto no resultado. Cada um pesa 16 gramas, 2 vezes 16, 32. Somando tudo, vai me dar quanto? 64 gramas. Então, eu tenho 64 gramas por mol. Descobrimos o gás, que é o X. A alternativa D, SO2. Não preciso nem calcular o O3, que é só somar com 32. Então, O3, que é o ozônio, 32 mais 16 dará 48. Então, a nossa alternativa correta é o SO2. Tá certo, pessoal? Claro, aqui eu fiz o passo a passo de todos os gases. Poderia ir direto na resposta? Sim, mas vamos calcular um por um. Tá certo, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa um like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem está estudando essa matéria. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar, vocês serão notificados. E, se tiverem alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço o vídeo de questão.
Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!